Vamos então começar o 9º capítulo, problema de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao generoso enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador, atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-se ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo, nem possível, desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Então, durante 30 anos, o governador ficou ali tentando mudar conceitos, hábitos, preconceitos. Nós vemos aqui na Terra também essa dificuldade que muitas pessoas têm em deixar de se alimentar do sacrifício e da dor dos nossos irmãozinhos animais. E nós vemos essa dificuldade, quer dizer, nós estamos aqui no final dos anos 30, né, quando foi escrito esse livro, foi publicado em 44, mas ele foi escrito no final dos anos 30, 39, por aí, 38. Ele está contando que 100 anos antes, no nosso lar, eles tiveram problemas em relação à alimentação. Então, é uma questão muito mais de entendimento, é uma questão muito mais psicológica, de nós buscarmos aquilo que nós queremos. Né? Tem uma passagem de Jesus quando ele diz, que buscais? Né? O que nós estamos, em João, o que nós estamos buscando? Nós queremos mesmo nos modificar? Nós queremos mesmo nos melhorar? Então nós temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço, tanto encarnados como desencarnados. Então nós estamos vendo aqui a luta do governador para fazer com que os desencarnados entendessem, né, o prejuízo que é alimentações mais fortes. Nós não estamos falando aqui de sacrifício de animais, nós estamos falando aqui de frutas, nós estamos falando aqui
de verduras, nós estamos falando aqui de grãos que eles achavam que precisavam, e o governador lutou ali 30 anos para mostrar que no plano espiritual bastava, né, as energias eletromagnéticas, as energias que o sol nos transmite, e a água fluidificada, não precisa mais nada do que isso. Só aqueles que estão chegando ali na regeneração, ou aqueles que têm trabalho muito árduo, que vão usar alguns sucos de frutas. Então a gente tem que parar e pensar em relação ao que e como nós cuidamos e tratamos o nosso corpo em relação à alimentação. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de umas 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Então, os cientistas é o que estavam pondo maior obstáculo à mudança de alimentação ali no nosso lar, né? Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Embora o nosso perispírito seja uma matéria, é uma matéria muito mais sutil do que esta matéria, né, esse corpo que nos veste aqui na Terra. Então, esse corpo precisa de carboidrato, precisa de proteína, que nós conseguimos através de alimentos vivos, de energia, né? Cogumelos, verduras, verdes, frutas, né? Nós temos um cabedal enorme que esse planeta nos dá de alimentação para o nosso corpo físico, que também alimenta o nosso perispírito, sem termos a necessidade de sacrificar ou de nos alimentarmos através da dor, do sofrimento dos nossos irmãozinhos animais que estão aqui igualzinho a nós para se elevarem e se modificarem. Nós somos os responsáveis em ajudá-los na sua transição, na sua elevação, no seu aprendizado. Todos os animais estão aqui também em aprendizado igualzinho a nós.
em dimensão de aprendizado, de estudo diferente? Sim, mas nós já estivemos lá. Nós já estivemos na mesma posição que eles estão. Nós já fomos pedra, nós já fomos vegetal, nós já fomos animais. Hoje nós somos hominais porque, num crescendo, fomos nos desenvolvendo. Eles também estão se desenvolvendo para uma hora encarnarem aqui como hominais. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Ele nunca colocou só a opinião dele. Ele ia nos planos superiores, ele consultava superiores para saber se o que ele estava fazendo realmente era o correto. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Jamais menosprezou qualquer um daqueles pareceres, respondendo a todos eles. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços de regeneração em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Então nós vemos aqui ponto chegou, baixou tanto a vibração, né, a psicosfera ali do nosso lar, que eles começaram a ter problemas de possíveis invasões, né, do pessoal que está no umbral grosso ali em volta, né, do nosso lar, porque os próprios trabalhadores, os próprios espíritos que estavam ali na regeneração, estavam fazendo intercâmbio, estavam ali pegando alimentação com os espíritos do umbral grosso, né? Então estava tendo ali contrabando entre os espíritos menos esclarecidos que estavam no nosso lar, com os espíritos que não tinham condições de estar em nosso lar pela sua vibração, pela sintonia, estavam nesse umbral mais grosso que está ali à volta de nosso lar. Então, a que ponto chegou, né, como baixou a vibração, a que ponto chegou o estado da casa ali. Então, nós vamos ver aqui o pulso forte do governador para poder fazer de nosso lar realmente uma casa de transição, uma casa onde os espíritos aprendem e se instruem, ou para subir para outros planos, ou para voltarem para a Terra com mais bagagem. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, ele prendeu nos calabouços aqueles que eram mais difíceis de aprender, aqueles que eram os mais rebeldes,
Ele proibiu o auxílio aos planos inferiores, ninguém podia sair para realizar esses auxílios, e ele ligou baterias eletromagnéticas em volta da casa para que ninguém pudesse entrar ou invadir, como era o plano do pessoal ali do umbral que estava ali em volta, vendo as barreiras e vendo a energia da casa se deteriorando, né? Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. É como é a alimentação lá que o André está recebendo, né? Então passaram através da respiração, absorver do ar as energias, né, necessárias para manter o corpo perispiritual, que é um corpo de matéria, mas uma matéria menos densa do que essa, mas ainda é uma matéria bem densa, que precisa dessas energias, né, através da respiração, a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Desculpa. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve então regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou, sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Isso tem que ser uma lição para nós aqui encarnados, porque a alimentação influi diretamente na nossa vibração, na energia que nós produzimos e que nós emanamos. Então, quem come alimentos processados, quimicamente processados, quem come acidulante, corante, quem ingere carne, né? Ninguém precisa comer carne todo dia, não precisa ser vegetariano, mas precisa se preparar para. Nós precisamos, aqueles que comem carne precisam diminuir o máximo possível a ingestão para poderem sentir a mudança de vibração, a mudança de energia. Aqueles que trabalham em trabalhos mediúnicos precisam comer um mínimo de carne um dia antes, porque ela leva 48 horas para fazer a digestão. No dia dos trabalhos, não se alimentarem de nada que seja muito forte, dependendo do trabalho que faz, até os grãos que fermentam muito devem ser evitados. Uma alimentação frugal, né? Vamos lembrar, Jesus fazia muito jejum, os orientais fazem muito jejum porque é uma forma de limpar o corpo, limpar o perispírito, para renovar as energias. Então, analisar o que está ingerindo. Nós somos aquilo que nós pensamos, sentimos e nos alimentamos. Então vamos prestar atenção
no que nós estamos ingerindo em termos de alimentos e em termos de conhecimento. O quanto nós estamos estudando, o quanto nós estamos lendo, o quanto nós estamos nos dedicando para termos o merecimento de ir para um plano melhor a hora que nós desencarnarmos e para termos merecimento de podermos encarnar na terra de regeneração na nossa próxima encarnação. Porque a terra de regeneração vai ser vegana, não é nem vegetariana, é vegana. Vamos então continuar estudando no próximo capítulo.